Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Renan Rodrigues e vamos nessa. Eu vou falar do tema que é filtragem de dados. E como funciona isso? Tem um switch, só que isso daqui não é um switch, isso aqui é um roteador, né? E uma porta quer conversar com a outra. Mas o que acontece? Qual que é o problema disso, Renan? Me responda. O problema é que o switch ele ouviu muito bem o conselho do pai dele, não conversa com estranhos. E como funciona isso? Ele precisa do MAC tanto da porta de origem quanto da porta de destino da mensagem. Sem isso ele não consegue interligar os dois em uma conversa, entre aspas, muitas aspas. Portanto, ele tem como tipo uma listinha que ele guarda, eu tenho um IP aqui do fulano, do João, da Cicrana e tal. E aí ele precisa o quê? Ele precisa registrar a porta D quer mandar uma mensagem para a porta A. Ele precisa registrar o MAC da porta D. Aí ele registra o MAC da porta D e manda a mensagem para a porta A. Depois disso, ele consegue restabelecer essa conexão. Depois de ele ter feito isso, o que acontece? Ele já consegue fazer isso quando a porta D for mandar outra mensagem para a porta A. Tipo, oi, tudo bem, porta A? Tudo bem com você? Você está feliz hoje? Mandou essa mensagem, foi visualizada, 2 pontinhos azuis. E a porta A vai responder. Nessa comunicação de volta, vai ter uma velocidade um pouco maior, porque ele já vai ter tanto o MAC de origem, que nesse caso vai ser da porta A, quanto o de destino, que vai ser da porta D. E essa comunicação vai funcionar muito mais rápido do que da primeira vez, que foi a porta D falando, oi, tudo bem, como você está? Tudo bem hoje? Bora sair? E é assim que vai funcionar a filtragem de dados no switch. Recebemos agora um comunicado aqui, uma videochamada de Thaís Carvalho, e vamos ver o que ela vai falar. Eu vou falar sobre as representações do endereço MAC. Em um host Windows, o comando ipconfig_all pode ser usado para identificar o endereço MAC de um adaptador internet. E dependendo do dispositivo e do sistema operacional, pode ter várias representações. Por exemplo, o travessão, 2 pontos ou ponto. Endereço MAC Unicast. Unicast é o endereço usado quando um quadro é enviado de um único dispositivo transmissor para um único dispositivo de destino. O processo que um host de origem usa para determinar o endereço MAC de destino é conhecido como protocolo ARP. Endereço MAC Broadcast. Broadcast é um endereço de rede que permite que a informação seja enviada para todos os nós de uma rede, em vez de um hospedeiro específico. Um pacote broadcast contém o endereço IPv4 destino que só tem números uns na parte de host. Essa numeração significa que todos os hosts na rede local vão receber e processar o pacote. Configuração de interface, velocidade de transmissão duplex. Existem 2 tipos de configurações duplex usada para comunicação em uma rede Ethernet, que é a Full Duplex, que as 2 extremidades da conexão podem enviar e receber ao mesmo tempo, e a Half Duplex, que somente uma das extremidades da conexão pode enviar e receber por vez. O switch e o dispositivo conectados escolhem como o modo melhor para usar. Uma das causas mais comuns de problema de desempenho de links Ethernet é quando uma porta do link opera em Half Duplex e a outra em Full Duplex. Isso acontece quando uma das portas de um link ou as 2 são reiniciadas e o processo de negociação automática não resulta na mesma configuração para os 2. E também pode ocorrer quando os usuários reconfiguram somente um lado de um link. Realmente o que ela falou é uma coisa que assola a humanidade há anos. E agora vamos para a próxima notícia, não é mesmo? Uma pessoa ela não deseja se identificar, porém ela quis fazer uma confissão sobre um assunto pertinente. Vamos dar uma observada sobre isso. Uma MDX tem definição duplex correta, por isso é preciso ter um tipo de cabo correto para cada porta. Como por exemplo, se você for conectar um switch a outro ou um switch a um roteador, ou seja, um cabo específico para cada dispositivo, seja ele cruzado ou direto. Quando o MDX é ativado, o switch detecta o tipo de cabo conectado e configura sua interface de acordo. Uma comunicação em uma rede local funciona quando temos 2 endereços atribuídos a uma LAN. O físico, que é usado para comunicações na mesma rede, e o lógico, que é usado para enviar um pacote de origem até o final.
Para isso são usados os IPs. O destino de uma rede remota acontece quando o MAC de destino for o endereço de gateway, ou seja, a informação é passada para um roteador e ele leva até o destino. Uma rápida introdução de como funciona o ARP. Vamos supor que você, no seu computador, deseja enviar uma informação para um endereço. Porém, o seu computador ele só tem um endereço IP e ele não tem um MAC. O ARP determina o endereço MAC de destino, fazendo uma manutenção de uma tabela de mapeamentos. Recebemos aqui uma notícia urgente sobre o nosso novo entrevistador, nosso novo estagiário, que é o Rodrigo Dias. Vamos para a notícia dele. Agora eu vou falar sobre os principais campos de um quadro Ethernet, certo? Que no caso são o endereço de destino, o endereço de origem, o campo de tipo, o campo de dados e o campo de verificação de soma, certo? Bom, basicamente o endereço de destino é o endereço MAC de destino e o endereço de origem é o endereço MAC de origem. O campo de tipo é o protocolo utilizado na camada superior, certo? Por exemplo, o protocolo IP. O campo de dados é basicamente os dados e o campo de verificação é o campo que verifica a integridade da mensagem, certo? Agora, eu vou falar sobre o processamento de quadros. Bom, o processamento de quadros é feito quando um dispositivo encaminha uma mensagem para uma rede de internet. Ele anexa informações no cabeçalho, como o endereço de origem, o endereço de destino, certo? E aí, quando um dispositivo recebe essa mensagem, esse quadro, ele vai lá nessas informações e verifica se o endereço de destino bate, o endereço MAC de destino bate com o endereço MAC do dispositivo. Caso seja correspondente, ele envia as informações lá, ou coisa, enfim. E caso não tenha correspondência, ele descarta. Bom, agora eu vou falar sobre o endereço MAC e hexadecimal. Bom, o endereço MAC Ethernet é um valor binário de 48 bits, expresso como 12 dígitos hexadecimais. O que é um número hexadecimal? Hexadecimal é basicamente um sistema de base 16, certo? Agora o Moterano ele vai explicar um assunto que assola a humanidade há anos, né? Eu mesmo fico pensando nisso quando eu tomo meu café da manhã todos os dias. Que é o quê? É as funções do ARP. Eu vou falar um pouquinho das funções do ARP. Então, uma das funções principais do ARP é codificar e decodificar dados, certo? E nisso é usada uma tabela que é chamada tabela ARP. Essa tabela, o que ela vai fazer? Após um quadro que foi codificado, ela vai passar um endereço IPv4 para ele. E nisso ela vai passar um endereço MAC, para que esse quadro seja enviado para outro computador e seja recebido e decodificado de uma forma mais fácil, certo? Então, a gente tem uma ordem seguinte. A gente tem um quadro, recebe um quadro, depois ele passa para a camada enlace de dados, depois a gente encapsula esse dado e nisso a gente tem um endereço IPv4. Nesse endereço IPv4 vai ter a tabela ARP que eu falei mais cedo, vai codificar esse IPv4 em um endereço MAC, para ficar mais fácil o envio. Ou seja, depois que ele foi codificado, vai enviar para outro computador, que nisso vai ficar mais fácil fazer o esquema anterior, vai voltar, ou seja, um MAC vai passar pela tabela, pelo mapa ARP que a gente pode chamar, vai virar um endereço IPv4 de novo, ele vai desencapsular, vai passar pela camada enlace de dados, e nisso vai ficar mais fácil do computador reconhecer e receber o dado, certo? E hoje vamos ficando por aqui. Boa noite para vocês. Muito feliz 18, boas festas, ano novo, Natal, chocotone, panetone sem aquelas uvinhas lá, arroz sem uva passa, porque ninguém gosta disso. E espero até 2018, espero não ter mais aula de redes. Brincadeira, eu sou muito brincalhão, sou um genial. E tchau.